Olá, alunos do primeiro ano, né? Sejam bem-vindos à correção da semana 2, né? Nós vamos trabalhar aqui movimento retilíneo, uniforme e variado. Vamos entender aqui como é que funcionam esses conceitos. Bom, movimento retilíneo uniforme, né? Primeiramente falando, é o seguinte, é um movimento que se dá, né? Como o nome já fala, em linha reta. E outra coisa, né? Uniforme por quê, né? Aqui nós vamos ter uma situação que a velocidade ela vai ser constante, ela sempre vai ter o mesmo valor, tá? Então, por isso que fala movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, né, quando temos a velocidade constante, nós não teremos, nós não teremos a aceleração. Acho que vai ficar claro. Bom, a aceleração, né, velocidade constante, né, a velocidade vai ser constante e a aceleração vai ser igual a zero, tá? Isso é a condição que nós temos aqui. Beleza. Um exemplo para a gente entender melhor isso, né, que eu fiz aqui, né, vou passar aqui para vocês entenderem melhor, é uma simulação, tá? O que a gente pode ver nesta simulação? Observe, né? Vou ter uma situação aqui, eu vou começar aqui do zero, eu tenho um eixo aqui, né, um plano cartesiano, que é expresso no eixo x o tempo e no eixo y, né, o espaço por metros. Observem vocês que eu vou ter um comportamento, né, que à medida que o tempo passa, né, e a gente vai deslocando uma certa distância, mas a gente vai observar que o ponteiro vai sempre se manter o mesmo, né, nunca vai variar a sua velocidade. Isso é um movimento, né, constante, um movimento retilíneo uniforme. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Ó. Então, observem vocês, na hora que começar a movimentar, olha cá, ó, carrinho azul. Ó. Observe que o ponteiro, né, não se move. Né? Ele está marcando a velocidade aqui, 90 km, 80. É porque isso está representando, né, as cores dos carros. Mas observe que cada carro que você for analisar, né, a velocidade dele não modifica. Tudo vai modificando. Né? Lógico, se ele está se movendo, né, o tempo passa e ele desloca um certo percurso. Tá? Mas a sua velocidade que está analisando ali no ponteiro, né, se mantém a mesma. É isso que eu estou mostrando aqui. Então, essas cores dos gráficos aqui representam os carros. Né? Por exemplo, agora está mostrando esse carro verde abacate aqui. Ó. Observe que ele está deslocando em um certo tempo, né? E a velocidade permanece o mesmo. Agora vem essa cor verde, né? E por aí vai. Então, velocidade movimento retilíneo uniforme constante quer dizer que a velocidade sempre é a mesma, tá, gente? Esse é o conceito, tá? Aí, tem esse gráfico, né? Tem esse comportamento, né? Ascendente, né? Na diagonal, quando estou relacionando o tempo com o espaço, né? Com o deslocamento. E quando estou relacionando velocidade com metro por segundo, eu vou ter um comportamento, né? Que a linha vai ser assim, ó, reta, ok? Velocidade metros por segundo, né? Então o tempo vai passando e vai ter um comportamento em linha reta aqui, o gráfico. Quando for a aceleração, olha só, né? Quando for a aceleração, né? A gente vai observar que a aceleração vai ser igual a zero. É o que eu acabei de falar lá no PowerPoint. Tá? Eu não tenho aceleração. A velocidade é constante. Né? Ele vai se deslocar com o tempo, né? E a aceleração dele não vai modificar. Esse é o comportamento, né, do gráfico aqui, envolvendo a aceleração. E aqui nós temos o conjunto dos gráficos todos. Bom, essa é a simulação que eu queria mostrar para vocês. Né? Então, conceitualmente, né, o que você tem que entender? A velocidade não muda, tá? Ela é sempre constante, ou seja, ela tem sempre o mesmo valor. Tá? Então, o comportamento do gráfico é esse aqui, ó, ascendente, começa do eixo zero, né? E tem esse comportamento diagonal crescente.
Quando eu relacionar a velocidade em metro segundo, o comportamento vai ser aqui em linha reta. E quando for aceleração, observe que o eixo y é a aceleração e é zero. Por quê? Eu não tenho aceleração quando o movimento é retilíneo e uniforme. Então, o comportamento, né, de movimento do gráfico vai ser só no eixo x. É o que ele mostra aqui, né? Bom, voltando aqui para o slide. Voltando para o slide, né? Já acabei de definir para vocês aqui que se trata do movimento retilíneo uniforme. E gráficos, né? Então, que eu acabei de mostrar ali, né? Quando eu tiver aqui a relação tempo com a velocidade, vai ser em linha reta aqui, né? No eixo x, né? Relacionando com o t aqui, o eixo x com y, né? Eu vou ter uma reta aqui, ó, cortando aqui, né? O eixo y. Então, o que a gente tem que entender, né? No gráfico de movimento retilíneo uniforme. A velocidade é constante, a distância varia em função do tempo, né? Através dessa equação aqui, ó, tá? Então, nós temos aqui o gráfico de velocidade em relação ao tempo. Como a velocidade é constante, à medida que o tempo passa, a reta formará a figura de um retângulo, tá? Que representa a distância percorrida pelo móvel. É o que a gente viu lá, na simulação. Se a reta estiver acima do eixo T, o eixo T que é como se fosse o eixo X aqui, quando vocês estudam matemática, né, gente? Aqui, ó. Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês aqui, para vocês lembrarem. O X é igual ao T aqui, ó. E o Y, né? O Y que vocês estudam em matemática é igual ao V. É isso que ele está falando aqui. Quando, né, se a reta estiver acima desse eixo T, nós vamos ter um movimento progressivo, né? Maior que zero. O movimento progressivo, gente, ele sempre ocorre no sentido da trajetória que você definiu, igualzinho um carro lá em cima, né? A trajetória é essa reta aqui, e o carro também está nesse movimento. Quando eu tenho esse tipo de situação, né, eu tenho um movimento progressivo. Se o carro estivesse no sentido contrário a essa trajetória, nós teríamos um movimento retrógrado. Tá? O nome é esse. Tá? Se a reta estiver abaixo do eixo T, só que aqui é uma representação graficamente, né? O movimento será retrógrado. Tá? É isso que ele fala aqui. Isto é, sentido contrário positivo à trajetória que eu acabei de falar. Distância versus o tempo. Né? A distância varia em função do tempo através de uma equação do primeiro grau, né? Que é essa equação da posição aqui. Ó. S é a posição final, né? SO é a posição inicial, mais a velocidade, né, vezes o tempo. Logo, o gráfico será uma reta. Tá? É o primeiro gráfico que eu mostrei para vocês na simulação lá. É uma reta ascendente, né, na diagonal. E ela parte, né, geralmente, né, das origens. Né? Esse 0, 0 aqui quer dizer que é 0 no eixo X e 0 no eixo Y. Tá? É isso que está demonstrando para vocês. Caso contrário, ele partirá do valor da posição inicial. Né? Por exemplo, aqui ó, seria a posição inicial, tá? Que o objeto está partindo. Ele pode partir sem ser do eixo 0. Né? Você pode considerar ele partindo aqui. Ó, tá? Então, tem essas duas situações gráficas para vocês analisarem. Se a reta for crescente, o movimento será progressivo. Se a reta for decrescente, o movimento vai ser chamado de retrógrado. Tá? Então, o que quer dizer isso? Né? Você pode ter uma situação que está, né, a setinha subindo, né, esse é um movimento crescente, ou, né, descendo. Aí nós teremos um movimento retrógrado. Esse é o conceito. Agora vamos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Novamente, né, nós vamos trabalhar com a trajetória em linha reta, né? E só que aqui nós vamos observar que a velocidade, né, não vai ser mais constante. A velocidade, ela se modifica, tá bom? Se a velocidade modifica, nós temos situações diferentes. Não vai ser igualzinho o movimento retilíneo uniforme, tá? Então, eu tenho aqui uma situação que a aceleração vai ser diferente de zero. Tá? Porque o que é a aceleração? Né? A aceleração é a variação da velocidade sobre o tempo.
no movimento retilíneo uniforme, né, eu não tinha variação da velocidade, porque a velocidade inicial minha era a mesma velocidade final. Então, eu tinha aqui uma velocidade constante. Então, dessa forma, eu não tenho aceleração. Aqui já é o contrário, né? Eu tenho uma velocidade inicial, por exemplo, de 10 metros por segundo e uma velocidade final de 30 metros por segundo. Então, tem uma variação de velocidade. Dessa forma, né, eu consigo calcular a aceleração. Entendeu? Então, aqui a aceleração será diferente de zero. Então, por exemplo, aqui, ó, considerando um automóvel cujo velocímetro esteja indicando em certo instante uma velocidade de 30 km por hora. Após um segundo, a indicação do velocímetro passa para 35 km por hora. Podemos dizer que a velocidade do carro variou de 5 km em um segundo. O que ele está falando aqui? Eu vou substituir aqui para vocês entenderem, né? Velocidade final menos velocidade inicial sobre ΔT. Trazendo essa equação aqui para baixo, vocês vão entender o seguinte, ó. Velocidade final minha é 35. A inicial era 30. E o tempo que ele falou foi de 1 segundo, né? Então, eu posso falar, né? 35 menos 30 vai dar 5. Dividido por 1, né? Eu vou ter a aceleração que vai ser de 5 km em 1 segundo. Né? Não é uma unidade assim muito convencional que a gente trabalha, não. Mas é um conceito, né, que eu posso dar para vocês aqui. Poderia dar outro exemplo. Por exemplo, em vez de ser 30 km por hora, eu faço essa divisão por 3,6. Aqui, fazendo isso aqui. Eu tenho aqui uma velocidade de 8,33 metros por segundo. Né? E aqui é 35, né? 35 dividido por 3,6, eu tenho aqui 9,72 metros por segundo. Então, são unidades mais comuns, né? Então, se eu substituir aqui, ó, 9,72, né, menos 8,33 e dividir por 1, né, que vai ser jogado. Se eu pegar 9,72 menos 8,33, eu vou obter 1,39. 1,39 de por 1 vai dar o quê? 1,39 metros por segundo ao quadrado. Tá? Essa é a unidade mais comum utilizada nos cálculos. Então, eu tenho uma aceleração aqui. Se eu tenho uma aceleração nesse caso, eu tenho aqui um movimento uniforme variado. Né? Aqui, porque a velocidade está variando, por isso tem esse ponto. Beleza. Gráficos do movimento, né? Variado. A velocidade, né? Variável da função do tempo através da equação, né? É uma constante, constante positiva, né? Por exemplo, essa equação aqui é muito utilizada, tá? As características do gráfico, V igual a VO mais AT. Tá? Nada mais é que a derivação daquela equação que eu passei aqui em cima, que é esta aqui, ó. Né? Que é esta aqui, ó. Uma derivada desta equação aqui. Somente isso. Distância varia em função do tempo com a equação. Então, tem uma equação que a gente pode calcular, né? Da distância de acordo com a mudança do tempo também. Então, essas equações, gente, são importantes a gente estar trabalhando com elas. A gente vai ver isso na hora que estiver trabalhando os exercícios. Né? O gráfico, né, velocidade vezes tempo, será uma reta crescente, pois a aceleração é positiva, cortará o eixo vertical V por valor correspondente à velocidade inicial. A área da figura, formada pela linha do gráfico, determina a distância percorrida pelo móvel, né, em seu movimento. O gráfico de distância vezes tempo é uma parábola com cavidade voltada para cima, já que a aceleração é positiva. Se a aceleração for negativa, a concavidade, né, aquela parábola, né, será voltada para baixo. Tá? Então, é isso que é o conceito que ele fala aqui. Ó. Né? O que é isso, concavidade? Né? A gente vai ter que explicar aqui, ó, passando aqui para frente. Né? Isso aqui é como se fosse metade de uma parábola. Né? Observe que a concavidade está voltada para cima. Porque aqui nós temos uma aceleração positiva. Se fosse uma aceleração negativa, a gente teria uma concavidade voltada para baixo. Seria o oposto a isso aqui.
Então, aqui está o comportamento, né, do movimento retilíneo uniformemente variável. A gente observa o comportamento da velocidade vezes o tempo, né, assim, em linha reta. E o comportamento na distância em relação ao tempo, né, vai ser uma parábola. É isso que ele está falando. Ok? Bom, feita a explicação, né, dos conceitos, vamos aqui, né, no exercício, que é importante. Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho tipo de corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir, né? Baseado no gráfico em que o intervalo de tempo e a velocidade do corredor é aproximadamente constante, né? O que a gente tem que fazer, né? Tem que analisar, né, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente, tá? Não quer dizer exato, né? Constante. Ó, se a gente olhar aqui, ó, o eixo da velocidade é o eixo y aqui, ó, tá? Então, se eu analisar aqui, ó, o que eu estou observando aqui? Né? Tem esse ponto aqui, né? Eu pego aqui, e ele vai mais ou menos aqui, ó, tá? E vai de 5 mais ou menos a 8 segundos. Né? É isso que eu vou ter aqui. Tá? Esse vai ser o meu movimento, né? De certa forma que eu posso falar, né? Que a velocidade se permanece constante, né? Então, eu posso marcar a letra C, né? A única opção que está falando isso. Então, é só analisar o gráfico aqui, gente. O gráfico que o ponto que a gente está vendo que está tendo praticamente a velocidade constante são esses dois, né? Que vai do 5, né? Que aqui é 5, ao 8. Beleza. Unesp, São Paulo. Os gráficos aqui representam as posições dos veículos A e B, deslocando sobre a estrada retilínea em função do tempo. Então, tem aqui posição em relação ao tempo. Né? O que a gente viu lá, né, na simulação? Né? Que o tempo em relação à posição, ele sempre é em linha reta. Né? Ele pode partir da origem ou partir de uma posição inicial. Né? Aqui ele está partindo da origem. Né? Seria 0, 0 aqui. E aqui, ó, se eu colocar a escala de 1, né, ele está partindo de 2 e vai aqui para frente. Né? Então, seria 2 com... 2 com 2, né? Uma relação assim mais ou menos. Tá? A posição inicial dele. Tá bom? O que eu posso analisar com esse gráfico aqui, né, gente? Acho que eu vou até desmanchar isso aqui, pode fazer confusão. Aqui parte do eixo zero, né? Origem Cori, né? E aqui parte, né, do ponto 2. Tá? São posições diferentes. Então, eu tenho que entender o seguinte, que o veículo A ele está à frente do veículo B. Tá? Isso aí tem que ficar claro. Agora ele fala aqui, ó, os gráficos na figura representam as posições dos veículos A e B deslocando sobre a estrada retilínea em função do tempo. A partir desses gráficos é possível concluir que o intervalo de 0 a t, a velocidade do veículo A é maior que a do veículo B. A velocidade é igual, gente. As velocidades são iguais. A aceleração do veículo A é maior que a do veículo B? Também é mentira. A aceleração também é igual. Se as velocidades são iguais, não tem como a aceleração ser diferente. O veículo A está se deslocando à frente do veículo B? Isso é verdade, porque ele está, né, uma posição 2 vezes na frente da relação veículo B. Então, a correta seria a letra C de casa. É só uma questão de análise também. Tá bom? PUC Paraná. Né? Esse é um cálculo interessante da gente fazer. O gráfico mostra a variação da posição da partícula em função do tempo. Analisando o gráfico, é correto afirmar. Né? Nós temos aqui, né, um gráfico de posição em relação ao tempo. Então, se é um gráfico de posição em relação ao tempo, né, o gráfico que a gente vai utilizar vai ser a equação que a gente viu lá no slide. S igual a SO, né, mais velocidade inicial vezes o tempo. Né? Posição final tem, é 200. A posição inicial também eu tenho, que é menos 200. Mas, né? Qual que é a minha velocidade inicial, né?
te deu a velocidade inicial. Velocidade inicial eu posso considerar, né? Como eu não sei, né? Aqui ele está procurando ela, mas eu tenho tempo. Qual foi o tempo gasto, né? 20 segundos. Né? Então, para a gente analisar de novo, ó, o gráfico mostra a variação da posição da partícula em função do tempo. Analisando o gráfico, correto é afirmar. É nulo o deslocamento da partícula de 0 a 15 segundos? De 0 a 15 vai dar aqui. Ó. Não posso falar que é nulo, né? Você deslocou, né? Então, é errado isso aqui. A velocidade da partícula negativa de 0 a 10 segundos. De 0 a 10 segundos, né? Eu tenho a posição aqui, mais ou menos vai dar 100 metros. 100 metros dividido por 10, né? A velocidade da partícula também não é negativa, né? Ela vai ser positiva. Principalmente porque eu estou pegando uma posição no eixo, né? Que não é negativa. A aceleração da partícula vale 20 metros por segundo ao quadrado? Bom, aí eu teria que fazer conta. A velocidade da partícula nula no instante de 10 segundos. Também não poderia ser nula, né? Porque na posição de 10 segundos eu tenho uma certa posição também. Tá? Não vai ser nula, ela pode adquirir valores negativos, que é diferente de ser nula. A velocidade da partícula é constante e vale 20 metros por segundo. Né? Aí é outra história. Né? A gente pode fazer aqui agora. Então vamos lá fazer o cálculo aqui, gente. Ó, 200, né? Menos, eu posso fazer aqui, ó, menos 200 mais VO, né? Vezes 20 é igual a 200. Né? O que eu tenho aqui, né? Joguei essa equação para cá, porque eu quero a velocidade inicial. Então, posso falar aqui, ó, 20 VO, né, que é a multiplicação, é igual a 200 mais 200. Né, o que é negativo, eu passo para cá positivo. Então, eu jogo aqui, ó, VO, né, que é a velocidade inicial, é igual a 400, né, dividido por 20. O que está multiplicando para ser dividido. Eu corto isso e corto isso, 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, eu tenho a velocidade de 20 metros por segundo, que é a letra E. A aceleração não podia ser, né? Porque se eu fizer o cálculo da aceleração, né, vai dar o quê? Né? Variação da velocidade. Né? Aí eu considero a velocidade inicial igual a zero, então vai ser, né, 400 dividido pela distância percorrida. Né? Vai ser 20 dividido pela distância percorrida. Vai dar um valor, né, diferente de 20 metros por segundo ao quadrado, com certeza. Então a opção correta mesmo seria a letra de escola. Vamos para a questão 4. A questão 4 fala o seguinte: o gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Né? Observe que ele parte de uma posição inicial aqui, ó, uma velocidade inicial, né? Melhor dizendo, desculpa aí, né? Que eu chamo de VI, e ele chega aqui numa velocidade final, né? Que é 12. Então tem aqui VI é igual a 4 e velocidade final é igual a 12. Beleza. Existe uma equação, né, que é essa aqui, ó, V, que é a velocidade final, VO mais AT. Ele assim, ó, considerando a aceleração nos instantes de tempo igual a 0,7 segundos, determina a distância percorrida, né, deste intervalo de tempo, expresse sua resposta em metros. Ok. Bom, primeiro, né, vamos achar a aceleração. Né? Que para mim achar a distância, eu preciso que a distância igual a VOT mais meio de AT ao quadrado. Então eu não tenho aceleração aqui, eu tenho que achar. Então eu faço o seguinte, né? Velocidade final eu sei que vale 12. Velocidade inicial eu sei que vale 4. Mais A vezes o tempo, né?
intervalo de tempo de 0 a 7 segundos. Então, eu posso considerar aqui valendo 7. Tá? Aí vamos substituir aqui para a gente achar. 7 não, desculpa. Eu vou analisar o gráfico aqui. Ó. Sai de 0 e vai até 4. Então, nós temos aqui o tempo 4 segundos. Esse é o tempo que a gente vai analisar aqui. Né? Tá, é 4. Estou analisando as velocidades graficamente. Então, tem que ser esse tempo do gráfico. Então, vai ser o seguinte. 12 é igual a 4 mais 4A. Jogo para cá, ó. 4 mais 4A é igual a 12. 4A é igual a 12 menos 4. Isso implica que A vai ser igual a quê? 12 menos 4 dá 8. 8 dividido por 4. Isso dá o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração. Se eu quero achar a distância, eu vou aplicar aqui. Ó. Distância é igual a VOT, né? VO inicial, né? Eu vou considerar 4 vezes o tempo, né? O tempo é 7 mais meio vezes a aceleração que eu acabei de achar, vezes 7 ao quadrado. Sabe que você está utilizando o 7 e não o 4 segundos, né? Porque ele está falando aqui com você, aqui, ó, considerando que ele mantém a mesma aceleração entre os instantes, né? De 0 a 7 segundos. Então, tem que considerar o tempo que ele está afirmando aqui. Determina a distância pelo intervalo de tempo. Então, o intervalo de tempo de meu interesse é esse aqui, ó. Isso que eu coloquei aqui. E outra coisa, velocidade inicial. Então, você vai analisar, né, a velocidade inicial do gráfico, que é 4. Então, essas coisas tem que ficar atento. Então, a distância vai ser o quê, né? 4 vezes 7, 28. 7 vezes 7, 49, né? 49 vezes 2 vai dar 98. 98 dividido por 2 vai dar 49 novamente. Né? E somando 28 mais 49, eu vou achar a distância de 77 metros. Essa é a resposta. Ok? Então tá aí corrigida a questão 4. Questão 5. Questão 5 é mais a questão de análise de gráfico. Né? O gráfico representa a velocidade em função do tempo de uma pequena esfera em movimento retilíneo. Tá? Movimento retilíneo. Em tempo igual a zero, a esfera encontra-se na origem da trajetória. Qual das alternativas seguintes representa corretamente os gráficos da aceleração em função do tempo, né, e do espaço em função do tempo? Aí a gente pode olhar, né, lá na simulação, olha, a aceleração em função do tempo. Vamos lá na simulação. Aqui, ó, tem a aceleração em função do tempo. Se eu colocar aqui, ó, o que eu tenho, né? A aceleração é igual a zero. Entendeu? Não tem aceleração. Ok? E se eu volto aqui, né? A pergunta é a seguinte. E o espaço em função do tempo. Né? Tem esse também aqui, ó. Espaço em função do tempo. Olha lá. Espaço em função do tempo, eu vou ter essa linha reta aqui, ó. Ascendente aqui, ó. Ok? Uma coisa aqui no início aqui, ó. Tá? Então, se eu analisar aqui, né, qual estaria correto? Ó, a aceleração, é claro. Observe que o eixo Y ela teve nada, cara. Não houve variação nenhuma. Então, esse desenho aqui está correto. Está correto na letra B também. A letra A também tá. Tem aceleração negativa também. Existe isso. Mas eu também tenho que olhar agora também, né, o espaço em função do tempo. Onde tem o espaço em função do tempo que eu posso analisar? Tem esse aqui, ó. Né? Vai ser esse aqui.
Isso pode acontecer, esse achatamento aqui? Pode, tranquilamente, ok? E partindo, né, da origem. Então, o mais correto aqui, se for analisar, né, esse E está errado, tá? Então, o mais correto seria, né, a letra B, de doido. Então, vamos marcar a letra B, ok? Aí está pronta aí as correções, né, da semana 2. Né? Espero ter contribuído, né, no entendimento do conceito. Ele é um pouquinho assim, mais complexo, né? Exige uma dedicação maior por parte de vocês também, né? Em fazer e refazer e buscar, né, outros exercícios para fixar melhor o conteúdo. Então, gente, muito obrigado pela paciência e até a próxima correção, né, da semana que virão aí sucessivamente. Então, forte abraço e até mais.